forma de contaminar, no caso, para levar. Não se preocupe não com isso. A gente vai Tá. só, vamos fazer um processo bioquímico. Ok, ok, tá certo. Mas todo mundo já chegou, a maioria já chegou, pelo menos tem 10 pessoas. Pode ser que alguém vá chegando durante a aula. Então, boa tarde a todos. O pessoal que eu não falei ainda, Manu, Judieldo, Pamela, Landelina, eu falei, Brenda. Ô, professor, eu tô aqui. Boa Então, eu tarde. falei, é isso que eu tô dizendo, só boa tarde. Boa tarde. Tô lhe Boa vendo, tarde. Judieldo. Vendo Não, você você no tá vendo minha laboratório. foto. No laboratório, tô lhe vendo no laboratório. Rico. Deixa eu começar a apresentação. Hoje a gente vai falar de fermentação descontínua, também conhecida como batelada, coisa que a gente vinha falando aí nas últimas aulas. Não sei o que lá, batelada. Então, é uma fermentação que é chamada de descontínua. É justamente o inverso de uma contínua, que a gente falou naquele conjunto, né, quando eu dei a explicação do que é cada uma contínua, vai entrar material o tempo inteiro e sair material o tempo inteiro do processo fermentativo. É por isso que o nome é contínuo, porque tem entrada contínua e tem saída contínua. Então, quando a gente fala de descontínua, a gente tem que entender que ali não tem é, entrada nem saída de nada, certo? Então, é a característica da descontínua. Não vai entrar nenhum produto, sair nenhum produto durante o processo. Só que essa é a fermentação mais utilizada pela humanidade desde os tempos em que se começa a ter algum registro histórico, certo? Então, na mais remota antiguidade, antes de Cristo, né, os babilônios já faziam bebidas fermentadas, cerveja nesse caso, e aqui a gente tem exemplo de egípcios fazendo vinho, que estão nas pinturas no Egito, todos os registros, eles fazendo vinho e fazendo cerveja também, transportando pelo rio Nilo o material, tem que plantar cevada, colocava para fermentar dentro de uns potes de barro, como a gente está vendo aqui. Então, só que, assim, esses registros mostram que o ser humano trabalha com esse tipo de fermentação há muito tempo, desde antes de saber que existia micro-organismo, para vocês terem uma ideia. Eles não sabiam exatamente como fazer, mas eles repetiam o método e conseguiam fazer todas as vezes. Bom, aí também é conhecido por batelada ou processo descontínuo de fermentação, certo? Modo de operação de uma batelada, ou de um processo descontínuo. Então, a solução nutriente, né, nosso mosto, é esterilizado, colocado no fermentador esterilizado, feito o inóculo, e aí, depois disso, nada mais é adicionado. Aí, quando a gente diz nada mais, é alguma coisa que altere significativamente o volume. Em alguns casos, são utilizados oxigênio quando o processo é aeróbico. Também pode ser usado anti-espumantes e alguma coisa para controle de pH. Geralmente, controle de pH vai ser uma base, né, para evitar uma acidificação muito forte a partir da atividade dos micro-organismos. Mas o oxigênio não vai alterar o volume e esse anti-espumante e o controle de pH é feito em quantidades, usa tudo isso em alta concentração para
colocar em quantidades diminutas. Em alguns casos, nem sempre isso é utilizado, não, certo? Quando termina o processo fermentativo, já já a gente vai falar de como é que eu sei que acabou o processo fermentativo, a gente descarrega a dorna, certo? Depois, precisa lavar a dorna, esterilizar e recarregar com o mosto e inóculo novamente. Certo? Isso é muito simples, e aí é coisa que vocês já fizeram ou estão começando a fazer agora. Bom, então com isso a gente conclui que o volume é constante, certo? Então, durante esse processo, a gente não vai ter também nem entrada de líquido, nem perda de líquido por evaporação, já que a gente tem um sistema bem fechado, certo? Também reduz o risco de contaminação. Só que nesse caso a gente tem, no descontínuo, baixo rendimento, certo? Esse baixo rendimento ele está relacionado à inibição, ou repressão, ou desvio do metabolismo. O que é que isso quer dizer? Se eu coloco pouco substrato, vamos chamar assim, certo? Por exemplo, em um meio eu coloco esse meio que eu vou fazer com um teor de açúcares alto, então o teor de açúcar alto inibe a propagação do micro-organismo, certo? Então o substrato pode inibir ou reprimir alguma via. Além disso, quando o produto é gerado, como no caso de etanol, a gente tem também uma inibição pelo produto. Então, tem inibição pelo substrato, tem inibição pelo produto. Isso porque é um sistema fechado. Então, é necessário encontrar o ponto ótimo desse substrato para que chegue num rendimento adequado. E, além disso, o rendimento baixo está relacionado com o tempo morto. O tempo morto é o tempo no qual não está acontecendo fermentação, certo? Então, a gente tem toda a parte que a gente falou de carga e descarga da dorna, né, do fermentador, é um tempo morto, certo? Se não está produzindo, né, não está fazendo um processo upstream, então a gente tem um tempo improdutivo, né, que é um tempo morto aqui falado. Só para trazer um exemplo para vocês dessa questão de controle do substrato para poder ajudar na parte de produção, eu fui na cachaçaria Sanhaçu, e aí acho que quem foi também foi Virgínia, não está aqui, mas na Sanhaçu, o que o cara colocou lá para a gente, o proprietário lá da cachaçaria, era que eles colocam o caldo de cana para fermentar diluído, com um Brix de 10. Quando eles colhem a cana e moem, o Brix está em torno de 18, 16 a 18. Eles diluem para 10. E aí, com isso, eles conseguem zerar, depois de algumas horas de fermentação, o Brix vai de 10 para 0, então eles conseguem aproveitar todo o carboidrato que tem no meio, e gerando 10% de etanol, que era o que já seria esperado. Tudo a mais que eles colocassem ali de carboidrato iria se perder naquele caldo, certo? Então, aí a gente vê assim, mas com isso ele tem muito trabalho, ele tem muita perda. Não, nesse modo de produção é a forma mais viável que tem para ele, foi começar com um Brix baixo. Toda vez a gente pensa assim, vou colocar muito Brix, e aí a gente vai ter máximo de etanol possível, que eu quero que fique mais alcoólico, mas nem sempre. Simplesmente pode dar uma inibição ou ter perda durante o processo. Bom, por outro lado, tem menor risco de contaminação, tem muita flexibilidade de operação. É possível fazer o controle da estabilidade genética da linhagem, né, da cepa microbiana que está sendo utilizada. É possível identificar todos os materiais que fazem parte daquele mosto.
E é possível identificar também as características do produto final, do mosto no final. E aí a gente tem os lotes de produto muito mais bem definidos. Certo? Se meu lote é dessa fermentação 5.000 litros, e aí meu lote é esse de 5.000 litros. Eu já tenho meu lote, com uma amostra só que eu retirar dali, eu já caracterizo aquele meu lote e vou conseguir definir naquele lote todas as características do meu produto, certo? Então, isso para a indústria farmacêutica, indústria de alimentos, etc., isso é muito importante, né? Saber identificar um lote de produto. Porque vocês imaginem, o que é que acontece no contínuo? Eles produzem caldo continuamente durante um tempo, separam isso daí para poder fazer a caracterização daquele lote, né? Mas é uma caracterização que é menos precisa, justamente porque não existe uma interrupção na produção, certo? Então, o ideal seria que todos os lotes estivessem no contínuo, estivessem iguais. Mas, de todo jeito, eles precisam fazer isso para poder caracterizar cada um dos lotes. Já no descontínuo, naturalmente, é caracterizado lote a lote. Bom, aí na indústria de alimentos, a gente tem a maioria dos alimentos fermentados feitos dessa forma, certo? Aí tem os exemplos, né? Iogurte, aqui é praticamente um iogurte grego. Chucrute, picles, cerveja, vinho e etc. Várias coisas que a gente conhece que são feitas dessa forma, porque é um modo mais seguro, com menor risco de contaminação. E a flexibilidade da operação significa que a mesma indústria que faz o iogurte também pode, por exemplo, fazer leite fermentado, pode fazer queijo, pode fazer dentro do mesmo fermentador, certo? Então, eles têm a flexibilidade de fazer vários produtos com um equipamento só. Inóculo, coisa muito importante para se aprender, para que vocês consigam executar o projeto de vocês. Então, é chamado de inóculo, ou pé de cuba, pé de fermentação. Certo? É importante conhecer esses outros nomes. O nome, principalmente esse pé de cuba, é muito utilizado por produtores, visitando o local de produção de cachaça em areia. Eu já vi os produtores, né, que não têm tanto conhecimento técnico, só chamado de pé de cuba, por exemplo. Então, é importante quando você chegar num local, alguém for falar do pé de cuba, você saber que está se referindo ao inóculo. Então, é um volume de suspensão de micro-organismo com concentração adequada, capaz de fornecer micro-organismo suficiente para um certo volume de mosto, certo? Então, é o que a gente precisa ter. Então, para que se tenha um inóculo com capacidade produtiva elevada, a gente tem que dar condições para esse micro-organismo se propagar até a quantidade necessária para um reator. Certo? Então, tem muitas formas da gente armazenar esses micro-organismos, certo? Uma cepa, linhagem, tem vários nomes para se chamar quando a gente está falando em uma linguagem técnica, acadêmica, certo? Mas aí a cepa precisa fazer divisões celulares desde o seu início até o ponto onde chega no reator, faz muitas divisões e durante esse processo de divisão é possível que ocorra mutação. E essas mutações podem ser deletérias, ou seja, baixar a qualidade ou a quantidade do produto gerado. Então é preciso sempre que você tenha uma quantidade de micro-organismos armazenada num laboratório para poder você, o tempo inteiro, propagar a partir daquela quantidade de micro-organismo original que está guardado lá no laboratório. Aí tem algumas formas de armazenar
esses micro-organismos. É possível fazer secagem. Aqui no livro diz terra, areia, sílica, eu já vi só em areia, onde o pessoal pega uma areia, retira todo o material orgânico, muitas vezes colocando um aquecimento para poder eliminar a matéria orgânica. É feito lavagem e depois autoclava essa areia. Então, essa areia totalmente limpa, né, e descontaminada, ela é misturada com, por exemplo, uma quantidade de micro-organismos, de levedura, vamos dizer, ou esporos de fungo filamentoso, e aí você pode guardar essa areia, né, ela vai impedir a presença de outros micro-organismos, porque é um substrato muito seco. Então não tem como nada propagar ali. Na hora de reativar essa linhagem, ou recuperar essa linhagem, a gente pode simplesmente colocar isso aqui, ou esse pouco de areia, sobre uma placa de PET, ou num meio líquido para cultivo, para um Erlenmeyer. É possível se guardar também em agar inclinado, certo? É chamado de agar inclinado essa técnica daqui que vocês estão vendo. Aqui é o mesmo meio de cultura que ele é indicativo, mostrando que diferentes micro-organismos se comportam diferente nesse agar inclinado. Essa inclinação, ela é dada para que aumente a área superficial de troca, certo? O micro-organismo, em um tubo pequeno, ele tem uma área de crescimento maior do que a circunferência do tubo. Então, quando coloca nesse sentido, o micro-organismo ele vai ter toda uma área aqui para crescer, certo? E não só uma área tão limitada como é a circunferência do tubo. Então, geralmente são utilizados tubos de vidro com tampas de plástico autoclavável, certo? Então, o meio de cultura é colocado aqui, é autoclavado tudo junto, dentro do fluxo laminar, coloca o micro-organismo aqui, coloca na estufa para ele crescer. Depois que ele propaga aqui, você pode simplesmente fechar a rosca direitinho, guardar na geladeira, certo? O agar inclinado. É possível também fazer remoção de água por liofilização, certo? Então, para isso a gente vai ter que quando a gente utiliza micro-organismos que têm estrutura de resistência, como é o caso de bactérias que têm esporos e fungos que têm esporos também, certo? Então, faz a liofilização, todo o material vegetativo dos micro-organismos vai secar e morrer, mas as formas de resistência vão ficar preservadas para ser utilizadas no futuro, né, para ser recuperadas. Então, eu vou já mostrar para vocês como é que funciona a liofilização, mas liofilização, o conceito é bem simples, é a retirada de água de modo frio, certo? Então, a gente poderia colocar essa água para secar em algum lugar, demoraria muito tempo, e se você precisasse acelerar o processo aquecendo, o que iria acontecer é que o micro-organismo iria morrer por inteiro. No caso da liofilização, quando a gente congela o micro-organismo, já está preservando ele, depois retira toda a água, e aí você pode recuperar com muito maior eficiência. Vou já mostrar essa liofilização. Só vou falar aqui, da recuperação é feita de diferentes maneiras, depende do modo como você usou para preservar. Então, por exemplo, liofilização, a melhor coisa que eu poderia fazer era pegar essa cepa liofilizada, colocar em um meio líquido. Do agar inclinado, eu posso simplesmente pegar uma alça de platina flambada e passar para uma placa de Petri. Já no modo de secagem também com areia, sílica ou terra, a gente pode fazer a mesma coisa que a liofilização, colocar diretamente no meio líquido, certo? Para poder ir propagando novamente. Aqui para a liofilização, só mostrar para vocês aqui a técnica. Então, aqui mostrando, o pessoal está com gelo seco, certo? Então, eles estão usando aqui gelo seco, porque a temperatura do gelo seco
é muito baixa, e álcool etanol gelado, certo? O etanol, ele continua líquido mesmo em baixíssima temperatura. Isso vai ajudar a que os tubos que vão ser colocados aqui, eles têm um envolvimento de um líquido em uma temperatura baixíssima, para congelar rapidamente. Então, aqui a gente está vendo, ó, tubos contendo material que pode ser uma cepa de micro-organismo, para que eles sejam congelados quase que imediatamente, né? O volume pequeno de 1 ml. Aqui ele está passando para filme. Um filme plástico mais flexível, contendo parafina, que vai ajudar a vedar, mas deixar alguma passagem. Vocês já vão ver como é que essa passagem é feita. Então, olha só como é que ele está colocando o parafilme. Então, como esse é um material bem flexível, acaba ficando bem justo em volta da tampa aí. Aí ele vem com uma agulha de seringa, faz uns furozinhos, para que a água saia sem sair nenhum pó de dentro. Depois coloca no liofilizador. Esse equipamento daqui, ele vai trabalhar com temperaturas baixíssimas, em torno de menos 40 graus, quando é para tirar material aquoso, menos 40 graus, e uma pressão negativa também. Certo? Então tem que esperar o equipamento atingir as condições de pressão e de temperatura. Aí você pega seus frasquinhos contendo micro-organismo, coloquei aqui no espuma, colocar dentro de um recipiente. Esse é o recipiente que vai encaixar lá no liofilizador. A espuma vai ajudar a manter sempre na mesma posição. A vedação aqui é simplesmente por uma borracha, já que eu vou colocar uma pressão negativa feita pela bomba de vácuo. Na hora que você abre essa torneira, tem a conexão aqui vai gerar uma pressão negativa aqui dentro, certo? O que é que vai acontecer durante o processo? Esse material que está gelado, pela pressão negativa, vai evaporar e ir para dentro do equipamento para um condensador de líquido, certo? Então está sendo gerado o tempo inteiro lá o vácuo, né? Aí deixa por 3 horas ou a noite inteira, gerando o tempo inteiro em vácuo. Então a água ela vai migrar e o pó não, por conta de que eu deixei somente alguns furinhos aqui. Então, no final, eu fecho a torneira e isso corta o vácuo que está sendo gerado aqui para esse recipiente. Vou tirar os meus frascozinhos de dentro do recipiente. Agora eu tiro o parafilme. E depois de tirar desse parafilme, eu fecho com a tampa original. Depois da tampa original, muitas vezes, para não ter uma reidratação desse material, então a gente passa parafilme para vedar o espaço que tem entre a tampa e a rosca. E aí o material está pronto para ser guardado. Então, geralmente era um material que precisava ir para a geladeira, agora que está em pó, não precisa mais. Em temperatura ambiente não vai ter degradação. Então, isso é muito usado na indústria farmacêutica. Toda vez que vocês veem, por exemplo, um fármaco, você vai tomar um remédio, um antibiótico, que o pessoal dilui na hora, coloca soro fisiológico dentro para diluir, vem um pó seco. Isso ajuda muito a não necessitar de resfriamento. Certo? Então é um material que está liofilizado, depois é só ressuspender novamente em água, e aí a gente tem um material pronto para ser utilizado. Mesma coisa a gente faz com micro-organismo. Só basta ali, em um tubinho daquele, eu ressuspender com meio líquido, e o micro-organismo já está pronto para crescer novamente.
Vocês vão aprender mais sobre liofilização na disciplina de purificação, certo? Vai ser ofertada no próximo semestre. Provavelmente presencial. Tão importante quanto a manutenção da cepa, então, como é muito importante essa manutenção da cepa, então existem muitos centros especializados, certo? E é uma área que poderia ser utilizada por vocês. Vocês poderiam, por exemplo, trabalhar com os testes de viabilidade, teste de micro-organismo, para poder fazer melhoramento genético deles, seleção de micro-organismos, e aí trabalhar com a venda de micro-organismos, certo? Existe indústria aqui no Brasil, usinas aqui na Paraíba mesmo, como esquecendo o nome agora, que tem em Caporã, quando eu conversei com o pessoal lá, eles compram, antes do início de cada safra, eles importam levedura da Alemanha. Certo? Vem em barras. Quem já viu levedura para comprar em padaria, quando as padarias compram em grande quantidade, uma barra de aproximadamente 1 quilo. Então, eles compram essas leveduras em barra importada porque existe uma garantia de viabilidade daquela cepa, certo? Então, o micro-organismo ali ele vai estar trabalhando nas condições ideais para a fermentação da cana. Então, já existe empresa brasileira que faz isso também, vende levedura, e aí tem leveduras especiais para, dependendo do tipo de material que você está trabalhando, tipo de caldo que você tem, leveduras que suportam mais álcool, leveduras que suportam maior variação de pH, que suportam maior variação de temperatura. A gente tem todo tipo. Isso é uma área importante e que gera muita renda, né? Simplesmente na propagação de micro-organismos, seleção, manutenção e propagação de micro-organismos. Bom, aí é preciso sempre ter cuidados especiais para evitar contaminação quando a gente está tratando de processos aeróbicos, certo? Então, toda vez que for entrar ar no sistema, para que não ocorra contaminação por esse ar geralmente a gente faz uma filtração. A gente já viu as formas de esterilização de ar, mas de um modo geral na indústria, hoje é utilizado o processo de filtração do ar que vai entrar nesse sistema. Um outro cuidado que precisa ter é quando o micro-organismo ele é auxotrófico, certo? Vocês sabem o que é o auxotrófico? Alguém me dá a definição de auxotrófico? Já devem ter visto isso em microbiologia. Alô? Tem alguém aí? Faz tanto tempo que eu vi essa disciplina. Vocês esquecem de tudo, né? Por isso que muitas vezes eu digo que o diploma de vocês devia ter validade de 2 anos só. Porque já que vocês esquecem tudo. É algum micro-organismo que ele não consegue sintetizar algum composto para o crescimento dele, alguma coisa assim. Exatamente, Manu. Exatamente. Então ele não consegue. Então, auxotrófico, micro-organismo ou célula que não desenvolve meio mínimo, requerendo para o seu crescimento a adição de um composto específico, como um aminoácido, uma vitamina, que a linhagem selvagem consegue fazer. Eu caí aqui na conexão. Vocês estavam me ouvindo? Tá normal, acho que deve ter ficado só Que a outro. eu olhei para o notebook, aí estava travado aí, bom, pelo menos agora eu tenho como identificar quando
apresentação travar. Bom, então, quando a gente chama o wild type, a gente está falando do micro-organismo original, certo? O micro-organismo de onde aquela linhagem foi produzida. Então, geralmente, na natureza, os micro-organismos eles não requerem adição de uma vitamina. Eles produzem todas as vitaminas que eles precisam. Só que os de laboratório, muitas vezes, de propósito, é selecionado o micro-organismo auxotrófico, que precisa de alguma condição para crescer. Isso é muito importante quando a gente está tratando de micro-organismos que podem causar uma contaminação ambiental. Então, se por acaso acontecer um acidente no laboratório e isso for para o esgoto, por exemplo, aquele micro-organismo ele não vai sobreviver, porque só no laboratório você coloca aquela vitamina para ele crescer. Estou só usando vitamina de exemplo, certo? Só que se a gente estiver usando o micro-organismo auxotrófico por questões de segurança, então é necessário a gente fornecer essa substância que ele não consegue produzir e precisa para crescer e produzir, certo? Para que a gente tenha a capacidade produtiva mantida com aquele micro-organismo auxotrófico. Tudo bem? Vou ver se vocês não esquecem disso. O volume do inóculo, o ponto básico que a gente usa para ele é 10%. Pensando no volume do inóculo, certo? E isso a gente vai aumentando de 10% a 10% até que a gente chegue na escala industrial. Então, essa figura 9.1 do livro, ela ajuda a gente a visualizar isso. Certo? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Tem aqui, ó, a cultura pura. Deixa eu só pegar aqui o coisa. A cultura pura, a gente está aqui, ó, a representação de agarre inclinado. Aí você pode passar para um tubo de ensaio com meio líquido, por exemplo. Reverter esse meio líquido direto num Erlenmeyer, certo? Para que você tenha um volume maior e aí consiga a propagação. No Erlenmeyer pode ir para um shaker, que vai controlar a temperatura e a agitação para que seja uniforme, aerado e com a temperatura de crescimento adequado. Quando você passa do primeiro para o segundo, certo? Você já espera vencer a fase estacionária do crescimento estacionário, a fase lag, para que você chegue na fase logarítmica de crescimento. Então, a partir daqui, tudo vai sendo propagado em escala logarítmica, certo? Então, aqui, ó, a partir da cultura estoque vai propagar o micro-organismo, sempre em condições assépticas, passando do meio sólido para um meio líquido, esterilizado, adequado para o desenvolvimento daquele micro-organismo. Depois a gente vai fazer uma incubação em Erlenmeyer, no shaker, né, agitador orbital, que vai fazer com que você consiga manter uma uniformidade do líquido, já que a gente tem um volume maior, uma aeração e a temperatura controlada. Depois disso, você transfere do Erlenmeyer para um frasco de volume maior, certo? Então, aqui pode ser até mesmo uma bombona, né? Por exemplo, as bombonas de 200 litros, certo? Depende de qual é a propagação que a gente está fazendo. E, em alguns casos, é preciso você ter mais de um frasco desse, né? Mais de um Erlenmeyer, mais de um frasco desse, para que você consiga a propagação em velocidade correta. Passado disso, aí você vem para um fermentador de escala piloto e depois para escala industrial. Então, dessa escala piloto, ele vai ter de 10% a 20% do volume total do fermentador de escala industrial, certo? Nesse momento aqui, esse fermentador vai ser usado só para isso. Você vai ter um fermentador com a mesma característica geométrica que o industrial, certo? Então, por exemplo, cilíndrico de fundo abaulado, igual ao outro, para que aqui você consiga fazer, por exemplo, testes
de meio de cultura e várias coisas. A gente tem uma aula só de variação de escala, certo? Então, nessa variação de escala aqui, nesse momento está sendo usado para a propagação do inóculo, mas o tempo inteiro a indústria precisa ter um bioreator em escala piloto. Não só para o inóculo, mas para vários outros processos dentro da indústria. Bom, todas essas transferências são feitas em condições assépticas, controlando a entrada de ar, para que fique entre ar esterilizado, em micro-organismos aeróbicos e nos aeróbicos facultativos, como é o caso de levedura, né? Quando a gente fornece oxigênio, a propagação é muito mais rápida. O oxigênio, ele é mais eficiente do que o ácido lático, do que o etanol, como aceptor final de elétrons da cadeia transportadora de elétrons. Então, toda vez que tiver oxigênio, vai ser mais eficiente a conversão de substrato em produto, ou o crescimento microbiano. E aí, dependendo do volume, está dizendo aqui, pode ter mais de um germinador para poder a gente conseguir. Então, para crescer rapidamente, tem que sempre trabalhar dentro da escala logarítmica, evitando, então, uma fase de declínio, certo? Aquele platô que se atinge depois da escala logarítmica, quando tem muito micro-organismo e naquele meio não é mais possível ele propagar. O meio foi consumido, está saturado. Isso acaba gerando uma morte celular maior do que a propagação e uma estagnação no crescimento daqueles micro-organismos que ainda estão vivos. Então, trabalhar com a fase logarítmica é o modo mais interessante que a gente tem para a propagação desse inóculo. Bom, na relação de volume, o mais comum é de 10 a 20 vezes, certo? Mas em alguns casos é possível 100 a 200 vezes maior. É óbvio que se eu pego 1 litro em 100, certo? 1 litro de inóculo em 100 e 99 de mosto, para gerar 100 litros, essa propagação ela vai ser muito lenta. E muito provavelmente a quantidade de carboidrato que tem ali, de substrato que tem naqueles 99 de mosto, pode ser inibitório para o crescimento microbiano, certo? Para na proporção que a gente tem, quantidade de célula para grau Brix, por exemplo, certo? Então tem que se ter cuidado. Isso daqui é muito mais recomendado. Se você vai desenvolver um processo, é melhor focar nisso daqui. E o mosto? O mosto é o meio de cultura, certo? A gente chama mosto, chama de caldo, chama de meio de cultura. Ele precisa fornecer as condições ótimas, certo? De temperatura, de pH, oxigênio dissolvido, entre outras. A gente tem que pensar que o mosto ele é o alimento e o ambiente do micro-organismo, ao mesmo tempo, certo? Então, a gente precisa oferecer ali todas as condições ideais para o micro-organismo se desenvolver. Bom, então é chamado também meio de cultivo, mosto, meio de fermentação. Ele precisa ter nutrientes, coisa que a gente já viu em outra aula, nutrientes, os principais, os secundários, vitaminas, hormônio, e também elemento traço, como, por exemplo, cálcio, manganês, ferro, cobalto, cobre, tudo que precisar ali dentro, em pequenas quantidades, né? Esses elementos aqui, geralmente, eles funcionam como coenzimas, então eles precisam estar em quantidades bem diminutas lá, mas esses outros a gente tem que ter em quantidades bem maiores dentro do meio, certo? Isso tem a ver com a composição celular desse nutriente. Então, na formação do mosto, a gente precisa de um mosto que leve ao desenvolvimento, primeiro, o desenvolvimento do micro-organismo e depois a formação do produto que você deseja, certo? Então, muitas vezes o micro-organismo ele gera
um produto ou outro de acordo com o meio que você está fornecendo. Se vocês pararem para pensar, os projetos de vocês provavelmente estão projetados para usar a mesma levedura. Então, todo mundo com a mesma levedura comprada daquela seca em supermercado, vai gerar produtos diferentes. Isso porque eu estou fornecendo para aquela levedura um mosto diferente. Então, o mosto ele precisa estar apropriado à formação do produto que você deseja, certo? Então, no livro a gente tem uma composição celular, leva em consideração a composição celular e o requerimento energético para que você adicione essas substâncias específicas. Então, a composição de uma célula microbiana mostrada nessa tabela 9.1, a gente tem 50% de carbono, 7 a 12 de nitrogênio, 1 a 3% de fósforo, 0,5 a 1% de enxofre e 0,5% de magnésio, certo? Isso aqui é uma composição genérica de uma célula microbiana. E é isso que a gente precisa fornecer no meio de cultura. Então, aqui a gente tem um gráfico exemplificando em 2 experimentos feitos em conjunto. E aqui a gente tem o crescimento microbiano, certo? Ó, com um quadradinho a gente está vendo aqui crescimento microbiano. E com o triângulo a gente tem aqui o pH. O triângulo não, o losango ou pH. E o triângulo aqui a gente está mostrando a concentração de glicose, nos 2 casos, certo? Então aqui se partiu sempre da mesma concentração de glicose inicial. O pH caiu de 3 para 2 aproximadamente, nos 2 casos. Mas aqui a gente está vendo que tem uma diferença no crescimento microbiano, certo? Então aqui a gente tem um crescimento maior no B do que no A. Mas é sempre inversamente proporcional. Que eu estava falando ainda agora. Como é que você sabe que sua fermentação acabou? Você começa a ver que a quantidade de células estacionou. Então, durante a análise cinética dos processos que vocês vão fazer, vocês vão medir grau Brix, inicial e após o inóculo. Dia a dia vão medir o grau Brix e vão medir o crescimento celular. Certo? Medir o pH também vai ser interessante, para poder ver o que é que vai acontecer com esse pH. Na verdade, o pH estava aqui, vai de quase 6 para 4. Então tá, mas aqui a gente tem, olha, em tempo em horas. Quando isso aqui ficar constante e isso aqui zerado, você sabe que o processo acabou. Se não tem mais carboidrato para ser convertido, então a gente não tem mais processo ali dentro, certo? A diferença entre isso aqui é batelada, airlift. Somente aqui muda o volume de um para o outro, certo? Então um tem 1 e o outro tem 1,5. Então 50% maior o volume e aí um crescimento microbiano diferente. Bom, então, meio para crescimento, ele precisa ter todos os elementos necessários, principalmente carbono, hidrogênio e oxigênio, quando é o caso de se ter oxigênio. As fontes de nitrogênio elas podem ser orgânicas ou inorgânicas. De um modo geral, você precisa ter um meio que forneça todas as condições de crescimento, sem limitar esse crescimento microbiano. E os elementos traços que eu falei, eles estão na proporção de 10 a menos 4, 10 a menos 5 molar. Até a quantidade pequenininha. Se a gente está usando, por exemplo, caldo de cana, caldo de batata, um arroz, eu estava falando antes com as meninas, isso você não precisa adicionar. Essa quantidade de elemento traço já vem nesses materiais de origem agrícola, vamos chamar assim.
Bom, alguns micro-organismos vão precisar de concentrações maiores de alguns desses elementos, então podem ser feitas adaptações no meio de cultura. Bom, se o micro-organismo ele for auxotrófico, então precisa ser adicionado vitamina, aminoácido, qualquer outra substância vital que eles não sintetizam. Bom, o micro-organismo ele vai sempre coordenar eficientemente o catabolismo e o anabolismo. Então, o catabolismo é quando ele degrada alguma coisa, certo? Ele decompõe alguma substância, e o anabolismo é quando ele constrói alguma substância. Então, durante o processo, as enzimas elas trabalham no catabolismo dos carboidratos, por exemplo, e no anabolismo de parede celular, material genético, proteínas, tudo mais que precisa ser feito para o crescimento dessas células. E aí, sempre feito pelo micro-organismo uma leitura do seu ambiente, do seu meio. Saber se está em condições adequadas para anabolizar ou catabolizar, certo? Se tem muito acúmulo de substância no meio, que vai fazendo com que ele pare o seu metabolismo, então ele deixa de anabolizar para catabolizar. Isso leva a morte celular acentuada. Então, substrato limitante para os micro-organismos heterotróficos. Os heterotróficos são os que conseguem realizar todos os seus processos. Eles conseguem fabricar todas as substâncias que eles precisam para viver. Certo? Então, o substrato limitante é a fonte de energia e faz parte da composição daquele micro-organismo. Então, a gente precisa ali sempre fornecer esse substrato limitante. Então, a quantidade do substrato limitante no meio, quando a gente está falando de uma fermentação alcoólica, é sempre carboidrato, certo? Sempre a glicose que vai ser convertida em etanol. Então, essa quantidade no meio tem que ser suficiente para produzir, e pensando nessa produção, a gente pode fazer uma relação estequiométrica, certo? Então, a estequiometria já foi falado antes nessa disciplina, o cálculo que a gente tem para dizer quanto pode ser gerado de produto a partir do substrato que você está fornecendo ali para o meio. Então, na ocasião, eu falei que cada grama de glicose só gera 0,52 gramas de etanol. Isso em uma conta estequiométrica matematicamente possível, certo? Isso não quer dizer que todo micro-organismo faça nessa proporção. A cada grama de carboidrato que você fornece, ele produz meio grama de etanol. Nem sempre é assim. Bom, mas se eu coloco substrato de mais elevada concentração, essa concentração é inibitória para o crescimento microbiano. Para lembrar disso, de como, por exemplo, glicose é tóxico, você pode parar para pensar num doce de lata, certo? Então, você compra uma goiabada, né? Hoje em dia não é mais em lata, é naquelas vasilhas plásticas. Você pode, se perdeu a tampa, né, colocar aquela vasilhinha aberta ali em um local, na geladeira, não vai haver contaminação, certo? A maioria dos micro-organismos não conseguem crescer sobre aquela alta concentração de glicose, de carboidrato que você está colocando ali. Assim como uma pessoa diabética também, né, quando tem altas concentrações de glicose no sangue, se a glicose não está penetrando nas células, ele vai ficar, aquela alta concentração de glicose vai ser tóxica para as células, então vai ter problema de articulação, problema inflamatório, problema de cicatrização,
vários problemas causados pelo excesso de glicose ali. Então, quando a gente pega essa relação e traz para o nosso meio de cultura, a gente tem que pensar assim: se eu colocar carboidrato demais, eu vou inibir o crescimento do micro-organismo e eu não vou conseguir chegar na produtividade que eu preciso. Bom, classificação. Então, na escala industrial, os processos são adaptados a otimizar a produção. E aí o processo descontínuo também vem sendo adaptado para diferentes indústrias. E aí, Bosani, né, nesse livro que a gente está tratando, Biotecnologia Industrial, traz 3 grandes grupos. O que recebe um inóculo a partir da cultura laboratorial, as bateladas que utilizam recirculação de célula, e a gente já falou disso também, pegar a célula, tratar e colocar ela de volta no reator, ou por meio de cortes, certo? Nesse primeiro grupo, a gente tem, a partir de uma cultura pura, a propagação do micro-organismo até a quantidade ideal para colocar no mosto final, certo? Isso ajuda porque oferece pouco risco de contaminação e é a certeza da produtividade daquele micro-organismo, certo? O micro-organismo, ele está guardado no modo produtivo e eu vou sempre propagar essa célula produtiva que não passou por variação genética. No processo de recirculação, você precisa, na maioria dos casos é feito assim, você mantém um pouco de meio no reator contendo, aqui no caso 10%, contendo uma boa concentração de micro-organismos, retira 90% do caldo para os tratamentos. Você pega isso daqui e usa como inóculo para a segunda. É óbvio que na primeira pegou do laboratório, certo? Mas a partir disso você pode trabalhar com recirculação. Existe também a outra possibilidade. Retirar 100% do caldo, centrifugar ele, separando célula do caldo e pegar essa célula, tratar ela e colocar de volta no reator. E o outro caso é quando a gente trabalha com cortes. E aí cortes a gente já falou aqui também anteriormente na aula. Nesses cortes a gente tem o desenvolvimento do micro-organismo no primeiro reator. E aí quando ele tem a quantidade apropriada, você divide aquele volume de meio para 2. E depois você completa com caldo. Com isso a gente diz que você cortou a dorna A para a dorna B. Você fez um corte. Ou a dorna B recebeu um corte da dorna A. Certo? Então a gente falou já de corte anteriormente. Na aula passada. Quando a gente faz sucessão de cortes, é possível que caia o rendimento, principalmente quando a gente está tratando de um meio não esterilizado, certo? Então, o controle do rendimento vai ser necessário, para que você volte a ter o rendimento anterior, vai ser preciso desenvolver um novo inóculo. Mas, assim, na indústria, o pessoal sabe que podem trabalhar com essa recirculação ou com cortes até tantas dornas. Depois disso, você tem que reiniciar a partir de um inóculo novo. E o número de dornas que eu vou utilizar nos meus processos de batelada? Então, haja visto que o fermentador ele tem um volume limitante. Para que você possa ter caldo suficiente para os tratamentos finais, o tempo inteiro, você pode controlar isso a partir do número de fermentadores. Mas não adianta ter só 10 fermentadores e começar todos eles ao mesmo tempo. Certo? Eu vou realizar corte para 10 e depois eu vou fazer o processo fermentativo todos de uma vez. Aí no final, você iria ficar com uma quantidade muito grande de caldo, com dificuldade de processar esse volume tão grande de caldo, e aí você iria gerar também tempo morto. Então, o número de fermentadores aqui é para achar um número ideal de fermentadores para reduzir ou até mesmo anular tempo morto, certo? Tempo
na indústria sem produção de caldo fermentado. Então, no processo descontínuo, para que trabalhe de maneira ininterrupta, a gente pode fazer esse cálculo. Nesse caso daqui, está sendo considerado um processo que não está utilizando corte, certo? Sendo feito a partir do inóculo inicial, inóculo novo retirado do laboratório. E aí a gente vai ter que trabalhar com alguns dados. Primeiro, representado por F, vazão de líquido fermentado, que deve ser fornecido ininterruptamente ao setor dos tratamentos finais. É isso que a gente quer. Quanto o meu setor de tratamento, certo? Vamos pensar na indústria de etanol. Então, quanto eu consigo destilar de caldo por dia? Certo? Ou por hora? Quanto de caldo eu posso destilar por hora? Esse é o meu F. TF é o tempo de fermentação. V é a capacidade útil de cada dorna. D é o número de dornas com a capacidade útil V necessário para garantir a vazão F do líquido fermentado. Ou seja, D é tudo que a gente quer saber. Certo? Número de dornas. TD é o tempo para se descarregar uma dorna e T é tempo de enchimento de uma dorna. Então, essa legenda vai ficar aqui sempre do lado para a gente poder entender do que é que está sendo falado. Então, F vai depender de alguns fatores. Por exemplo, quantidade de produto final por unidade de tempo, o rendimento. Então, por exemplo, eu quero ter 100 litros. E esses 100 litros devem conter 10% de etanol. Tudo bem? Então, aí eu vou ter a concentração do produto final, que está relacionado com o tempo de fermentação. Então, se a gente indicar M como a massa do produto, que se interessa produzir em um determinado tempo, representado por T, com R de rendimento, os tratamentos finais, e C a concentração do produto final, a gente vai ter essa fórmula. Para achar o meu F, a vazão de líquido que eu preciso para os tratamentos finais, eu tenho que levar em consideração a massa do produto dividido pela concentração do produto final, multiplicado pelo tempo e pelo rendimento. Tudo bem até aqui? Uhum. Tudo certo, Jean. Tá. Aí o livro traz essa figura 9.2, mostrando um exemplo que na indústria está sendo utilizado 4 dornas, certo? Então aqui ele está mostrando, ó, aqui em uma linha temporal, o início do preparo da dorna, em 2, o fim da carga da dorna, 3, o fim da fermentação, e 4, o fim da descarga de cada dorna, certo? Então, tudo isso é levado em consideração nessa linha temporal. O tempo de enchimento da dorna, o tempo de fermentação, é uma das coisas que mais vai influenciar na quantidade de dornas que a gente precisa ter. Certo? E o tempo de descarga. Certo? Se você parar para olhar direitinho, essa dorna, uma dorna dessa, vai ter um tempo morto bem curto. Que a partir daqui ela vai precisar novamente ser carregada. Então ela vai ter um certo tempo morto aqui. Mas a indústria não vai deixar, enquanto a primeira está sendo recarregada, a segunda, a terceira e a quarta ainda estão trabalhando no processo fermentativo. Vão fornecer o tempo inteiro caldo para o meu processo fermentativo, certo? Então, quantas dornas eu preciso? Isso vai depender desse tempo de carga e descarga, do tempo do início da fermentação até o final da fermentação, né, para que a gente possa calcular
quantas dornas aquela indústria precisa. Então, deve existir um intervalo de tempo, do tempo de descarga, separando o início de funcionamento de 2 dornas consecutivas. Nessas condições, quando eu estou levando o tempo de descarga, como um tempo que eu preciso, porque eu vou economizar em mão de obra, se eu tiver sempre um grupo de trabalho carregando uma dorna e outro grupo descarregando para os tratamentos finais, eu vou duplicar minha mão de obra. Então, aqui eu vou considerar que eu estou com esse intervalo de tempo, um tempo morto aqui para descarga. Então, nessa condição, eu vou ter como instante zero o início da dorna número 1. A dorna C deverá começar a funcionar no instante D menos 1 vezes o tempo de descarga. Então, a próxima figura, ela vai mostrar para a gente um tempo de trabalho somente com 2 dornas para poder facilitar esse entendimento de como é que funciona. Mas antes disso, a gente vai trabalhar aqui com a quantidade de dornas, sempre usando aqui, quando eu estou trabalhando com uma quantidade de dornas igual ou maior que 3, certo? Então, isso daqui é um ponto específico para a quantidade de dornas igual ou maior que 3. Então, aqui eu tenho quantidade de dornas menos 1, certo? Se eu estivesse trabalhando com 3, seria 2, multiplicado pelo tempo de descarga. Isso vai ser igual ao tempo de descarga mais o tempo de fermentação. Então, olha só, esse tempo de descarga e da fermentação influenciam muito na quantidade de dornas que a gente tem. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Portanto, D é igual a 2 mais tempo de fermentação dividido pelo tempo de descarga. Então, eu vou ter como fórmula para o meu cálculo de D sempre 2 mais vazão média de líquido multiplicado pelo tempo de fermentação dividido pelo volume. Certo? Com essa fórmula daqui, é possível você calcular quantos fermentadores você precisa ter. Lembrando a vocês que se você vai fazer um cálculo desse, prestem bem atenção. Vocês vão fazer um cálculo desse e você vê que você precisa de 3,4 dornas. Quantas dornas você vai comprar? 4. 4 dornas. Certo? Não existe 0,4 dorna. E aí, se você diz assim, eu vou arredondar para menos, porque assim, no geral a gente pega 0,4 arredonda para menos, né? Aí você vai gerar tempo morto. Certo? Com a dorna em quantidade menor, você está tendo tempo morto. Então, vamos supor que você precise começar com 3, porque o investimento em fermentadores é alto, mas sabendo que um dia sua indústria precisa atingir os 4 fermentadores, certo? Então, você já tem a planta da sua indústria projetada para ela ter os seus 4 fermentadores a partir dessa conta daqui, certo? Eu só estou tratando de um modo prático, não do cálculo. É um modo prático. Você não pode ter, nesse momento, 4 fermentadores. Nesse exemplo, você vai ter 3 e vai ter mais tempo morto, mas sabendo que uma hora é preciso que você invista no 4º fermentador. Bom, aí o que eu estava falando dessa outra figura que vai levar em tempo aqui, é possível a gente calcular o número de dornas desde que a gente tenha a vazão média de líquido necessária aos tratamentos finais, o volume útil de cada dorna e o tempo de fermentação, certo? Então, aqui nesse exemplo, quando a gente está tratando somente de 2 dornas, então, ao mesmo tempo que eu estou descarregando a primeira dorna, eu estou também recarregando a minha segunda, certo? Isso aqui tem um tempo morto menor
no meu processo produtivo, se eu colocar dessa forma aqui, ó, tempo de fermentação, tempo de carga, para que eu tenha uma quantidade menor de tempo morto no meu processo. Então, é possível, fazendo o processo de descarga e carga da segunda simultâneos, que eu tenha, então, apenas com 2 dornas, um processo onde o tempo inteiro eu vou ter processo fermentativo. Na hora que eu descarregar a primeira, a segunda já vai estar fermentando. Ó, início, final da descarga de uma, início da fermentação da segunda. Então, o tempo inteiro eu tenho processo fermentativo aqui, somente com 2 dornas. Mas, para isso, eu vou ter que ter um investimento em mão de obra, para que esse trabalho aqui ele seja simultâneo. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Aí só finalizando, o livro traz alguns volumes de fermentadores, né? Só para que a pessoa tenha ideia, né? Eu já falei disso antes, esse volume metro cúbico de fermentador, né? Aqui, mas aqui está dizendo, ó, enzimas para diagnóstico, a gente tem de 1 a 20 metros cúbicos, enzimas e antibióticos 40 a 80, outros antibióticos e esteroides, aminoácidos 100 a 150 metros cúbicos, e aminoácidos como o ácido glutâmico 450 metros cúbicos. É só para a gente ter a noção do volume de cada dorna, certo? Do V aqui de cada dorna. Eu vou agora mostrar para vocês um exemplo de processo em batelada, bem interessante para todos nós. Só é considerada cerveja pelo governo federal a bebida que contém esses 4 ingredientes. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá baixo. A quantidade Melhorou. de ingredientes pode variar de um cervejeiro para outro, mas essa é a receita padrão para um barril da cervejaria artesanal Sierra Nevada, em Chico, na Califórnia. 110 litros de água, 340 gramas de lúpulo, 900 gramas de levedura e 25 quilos de cevada maltada. O interessante é que esses ingredientes estão disponíveis a qualquer cervejeiro, qualquer lugar do mundo. É diferente dos vinhos, em que temos apenas algumas áreas onde são produzidos, pois as vinícolas têm que se instalar próximas do local de colheita das uvas. Já no mercado da cerveja, temos facilidade de lidar com ingredientes muito duráveis. Mas, independentemente do local onde é produzida, o processo de fabricação é essencialmente o mesmo. O processo de fabricação da cerveja é o mesmo quando ela é feita na sua cozinha, numa microcervejaria ou na produção de 18 milhões de litros de uma cervejaria, como em cerveja. É um processo complexo, mas há algumas etapas principais. A primeira fase da produção da cerveja é transformar a cevada. Essa é a maltagem. Os pequenos grãos de cevada são colocados em imensos tonéis de aço contendo água, o que faz com que os grãos comecem a germinar. Isso amolece o grão e também dá a ele o clássico sabor maltado, não só da cerveja, mas de outros tipos de alimentos também. Após a germinação, a cevada passa pela secagem. Quanto mais desidratada a cevada, mais escura e de paladar mais encorpado será a cerveja. Então, a cevada recebe um novo nome, malte. O grão maltado é triturado ou moído para produzir um pó que será misturado com água e aquecido. As enzimas do malte quebram os amidos presentes e produzem açúcares fermentáveis. O resultado é um líquido chamado mosto. Essa mistura é colocada num recipiente chamado cuba filtrante, onde o mosto é separado dos grãos. Depois, o mosto é fervido com lúpulo, para adicionar o amargor e o aroma característicos da cerveja. Após o resfriamento, a levedura é adicionada para iniciar o estágio de fermentação. A levedura faz com que o sabor da cerveja seja acentuado, enquanto ela converte os açúcares restantes em dióxido de carbono e álcool, conferindo à cerveja sua carbonação e teor alcoólico. Sabendo que os cervejeiros usam os mesmos 4 ingredientes básicos e os mesmos processos de fabricação, como podem existir milhares de tipos de cerveja?
A fabricação da cerveja não é tão complexa assim, ela é amplamente conhecida. Desde os cervejeiros caseiros até as grandes cervejarias, há lugar para muita criatividade. Eu já viajei pelo mundo e conheci muitos cervejeiros. E uma coisa característica entre eles é a grande paixão que têm pelo que fazem. Grandes cervejeiros são como chefes famosos, que usam suas combinações especiais de cevada, lúpulo e leveduras. Outro fator que altera o estilo da cerveja é a quantidade de álcool de cada um. A quantidade de álcool presente na cerveja é parcialmente determinada por regulamentações do governo, que diferem de cada país e estado, mas na maioria das vezes atende à exigência do consumidor. O percentual de álcool da cerveja pode estar entre 3% e 10%, chegando a um teor de 17,5% de algumas cervejas especiais. Ainda assim, com tantos tipos de cervejas diferentes disponíveis no mundo, os tipos mais populares podem ser agrupados em apenas duas categorias: ales e lagers. As ales, que incluem a cerveja preta, ales claras, cervejas belgas, cervejas de trigo e cervejas escuras, são conhecidas pelo sabor mais encorpado e frutado. As lagers, que compreendem as cervejas Pilsen, Bock, lager escura e cervejas de alto teor alcoólico, são geralmente mais claras e de sabor mais leve. E não é apenas o sabor que as diferencia, mas também o processo de fermentação delas. Lager é o termo genérico para uma cerveja de baixa fermentação. A levedura é adicionada para iniciar a fermentação primária e a produção de álcool e dióxido de carbono. Então, a levedura irá se depositar no fundo do tanque de fermentação. Essa é uma lager. Já uma ale utiliza uma levedura diferente, que inicia a produção de álcool e sobe para a superfície. As ales são fermentadas em temperaturas em torno de 15 graus acima de uma lager. Isso lhes confere um sabor completamente diferente. Tranquilo? Bom, rapaz, Encher a boca d'água. pensei que o senhor ia passar os 40 minutos do documentário, tão bonzinho. Encher a boca d'água. Tem muita coisa, isso vocês podem ver até no YouTube, isso é da Discovery, mas é possível ver em diversos exemplos que a gente tem de vídeos no YouTube explicando como fazer cerveja, de um modo, de outros tipos de cerveja, cursos completos, né? Para o cervejeiro caseiro também tem muita gente explicando no YouTube, é bem interessante de aprender a fazer. Se você for ver, assim, pode gerar uma profissão também. Quando eu hoje falei da produção de leveduras como profissão e produção de algum processo, como é o exemplo aqui da cerveja, é também uma forma de quando terminar o curso, não precisar trabalhar para ninguém. É você ganhar o seu próprio dinheiro. Aprendendo por aqui. Bom, pessoal, por hoje era isso. Ainda bem, né? Jean, tem vaga essa semana para ir para o laboratório? Tem, é só combinar. O pessoal vem amanhã à tarde. Então, por exemplo, na quinta, eu teria, como tem aula à tarde, eu teria quinta de manhã. Certo, pode ser. Ou sexta. Também sexta pode ser manhã ou tarde. Então, o negócio é você combinar. A gente combinar o horário apropriado para vocês e para mim, para poder vir. E traga sua programação no que vai fazer. Certo. Ô, Jean,